No inferno gelado da Ucrânia, a Batalha de Korsun-Cherkassy foi uma armadilha mortal para mais de 50.000 soldados alemães cercados por forças soviéticas avassaladoras. Com Hitler exigindo uma resistência até o fim, o marechal de campo Manstein tomou uma decisão ousada e controversa. Ele desobedeceu às ordens do Führer, recuando com seus homens em uma tentativa ousada de fuga. Não foi uma retirada comum, mas um confronto brutal entre alemães e soviéticos, com combates ferozes sob intenso frio. Venha descobrir a história de sobrevivência, sacrifício e estratégia em uma das batalhas mais sangrentas da Frente Oriental. O ar estava carregado de fumaça e do cheiro da morte. Nossas posições eram mal defensáveis, trincheiras rudimentares cavadas no solo congelado, cercadas por campos de neve sem fim. Não podíamos nos mover sem sermos vistos pelos observadores da artilharia soviética. Cada vez que um projétil caía, lançava corpos e terra para o alto como uma piada cruel. Não havia escapatória, apenas sobrevivência. Lembro claramente de um ataque. Os soviéticos avançaram em ondas, seus gritos de guerra ecoando pelos campos. Atiramos até os canos dos rifles ficarem vermelhos de calor, mas eles continuavam vindo. O atirador da MG-42 ao meu lado, Hans, gritou por cima do barulho da metralhadora: "Vamos ficar sem balas antes que eles fiquem sem homens." Ele estava certo. No fim, romperam nossa linha. Lutar corpo a corpo no frio extremo é inesquecível. Eu apunhalei um soldado soviético com minha baioneta, mas ele não caía. Ele me agarrou, gritando algo em russo, e eu tive que sacar minha pistola para acabar com ele. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a arma cair. O sangue congelou nas minhas luvas, tornando-as rígidas e escorregadias. Em 26 de janeiro de 1944, durante o rigoroso inverno ucraniano, os tanques do general Ivan S. Konev, da Segunda Frente Ucraniana, romperam as defesas alemãs em Kapitankovka. O tenente-general Nikolaus von Bormann, do 47º Corpo Panzer, descreveu a cena. Independentemente das perdas, massas de soviéticos avançaram ao meio-dia para o oeste, passando pelos panzers alemães, que atiravam com tudo o que tinham. 2 dias depois, as forças de Konev se uniram à primeira frente ucraniana do general Nikolai F. Vatutin, em Zvenigorodka. Konev declarou triunfantemente: "Desta vez conseguimos. Peguei os alemães no cerco e não vou deixá-los escapar de novo." O campo de aviação de Korsun era o centro do drama, onde o Grupo de Exércitos Sul mantinha um saliente precário na margem oeste do rio de Dniepr, entre Kaniv e Cherkassy. O marechal de campo Erich von Manstein, comandante do Grupo de Exércitos Sul, voou até o quartel-general de Hitler em Rastenburg para pedir a retirada da ala direita exposta. Hitler, obcecado em virar o rumo da guerra, recusou. Essa decisão abriu caminho para o marechal Georgy K. Zhukov, principal supervisor da Stavka na frente ucraniana, orquestrar o maior cerco aos alemães desde Stalingrado. Após a derrota em Kursk no verão anterior, o Terceiro Reich perdeu o ímpeto estratégico para os soviéticos. O Exército Vermelho, com superioridade numérica e material, passou a escolher quando e onde atacar. Apesar das unidades de elite alemãs conterem avanços soviéticos, a linha de frente recuava constantemente para o oeste. Apesar da retirada, os alemães infligiram pesadas baixas. Entre 1º de julho e 30 de setembro de 1943, o Exército Vermelho sofreu 4 baixas para cada baixa alemã. Konev iniciou seu ataque em 25 de janeiro com uma feroz barragem de artilharia, rompendo as linhas alemãs a oeste de Burtky. O bombardeio estrondoso, prelúdio do ataque, deixou os defensores alemães sobrecarregados e lutando desesperadamente por sobrevivência. Cobertos por uma névoa que tornava o apoio aéreo inútil, os alemães pouco podiam fazer além de se prepararem para o pior.
O clima se mostrou implacável, com um aquecimento fora de época transformando as estradas em um atoleiro de lama, apenas para que, depois, as temperaturas congelantes cobrissem a paisagem com uma camada escorregadia de gelo, aumentando ainda mais o caos. O ataque começou com 7 divisões de fuzileiros soviéticos, acompanhadas por ondas de tanques, atingindo as posições pouco defendidas da 389ª Divisão de Infantaria. No ponto crítico entre o 11º Corpo e o 47º Corpo Panzer, 1.500 soldados alemães enfrentaram o aniquilamento ao serem sobrepujados pela quantidade e pelo poder de fogo implacável. Aproveitando a brecha, os 20º e 29º Corpos de Tanques Soviéticos do 5º Exército de Tanques da Guarda do Coronel-General Pavel A. Rotmistrov avançaram em direção a Venigorodka através de Kapitankovka. Tentando conter o avanço, o tenente-general von Bormann contra-atacou pelo sul com os remanescentes combalidos das 11ª e 14ª Divisões Panzer. O confronto ao redor de Kapitankovka se transformou em caos, com os tanques revolvendo a terra congelada e a infantaria travando combates brutais corpo a corpo em meio à fumaça e aos gritos da batalha. Por um breve período, as forças de von Bormann interromperam o avanço soviético, mas o ímpeto de Rotmistrov trouxe reforços do 18º Corpo de Tanques e do 5º Corpo de Guardas de Cavalaria, reabrindo o corredor e destruindo as esperanças alemãs de conter o inimigo. No dia seguinte, Vatutin lançou seu próprio ataque, trazendo o 6º Exército de Tanques para a batalha. O avanço a sudeste de Tinovka contra o 7º Corpo de Exército do general Hans Valentin Huber, do 1º Exército Panzer, teve dificuldades devido à forte resistência alemã. No entanto, foi um ataque secundário em Kochevatov que deu o golpe decisivo, rompendo a frágil ligação entre a 198ª e 88ª Divisões de Infantaria. Uma cunha foi cravada nas linhas alemãs, separando o 7º Corpo no oeste do 42º Corpo no nordeste. Em combates brutais, as duas frentes ucranianas completaram o cerco em Zvenigorodka em 28 de janeiro, prendendo 2 corpos alemães em um cerco mortal. No noroeste, o 42º Corpo do tenente-general Theo Helmut Lieb, parte do 1º Exército Panzer, era composto pelo destacamento do Corpo B, restos da 112ª, a 255ª e 332ª Divisões de Infantaria e pela 88ª Divisão de Infantaria. O sudeste do Bolsão Oblongo era defendido pelo 11º Corpo do general Wilhelm Stemmermann, sob o comando do 8º Exército do general Otto Wöhler. O 11º Corpo incluía a 5ª Divisão Panzer SS, a Brigada de Assalto SS Volonin, e as 57ª, 72ª e 389ª Divisões de Infantaria. Entre os dois corpos havia baterias de artilharia, canhões de assalto e unidades de infantaria. No total, 59.000 homens, incluindo 5.000 Hiwis, auxiliares russos e ucranianos, ficaram encurralados. O general Stemmermann assumiu o comando da força cercada, chamada Grupo Stemmermann. A situação era crítica, com divisões muito desfalcadas e incapazes de agir ofensivamente. Os alemães dispunham de apenas 40 veículos operacionais, entre tanques e canhões autopropulsados, além de grave escassez de armas antitanque. Diante da situação precária, Stemmermann reuniu o máximo de suprimentos possível e usou panges, trenós locais puxados por cavalos para distribuir rações e munição. Dos poucos aviões de transporte Ju-52 que conseguiram pousar em Korsun em 29 de janeiro, mesmo com mau tempo e ataques constantes da artilharia antiaérea e de caças soviéticos, o 8º Corpo Aéreo seguiu lançando suprimentos essenciais e evacuando feridos. O Marechal Zhukov, acreditando que o Bolsão tinha mais tropas alemãs do que havia, preferiu destruí-lo a avançar rumo ao rio Bug meridional. Ele mandou as duas frentes ucranianas atacarem forte os alemães cercados. Stemmermann reagiu, deslocando forças ao sudoeste para tentar impedir que os soviéticos ampliassem seu corredor de penetração. O destacamento de Corpo B reforçou a sitiada 80 e 8ª Divisão de Infantaria ao longo do rio Ross. Combates intensos irromperam em cidades como Stebliv, Olshana, Selige e Kvitky. Em Olshana, um batalhão de reposição e unidades de retaguarda foram atacados até que 4 canhões de assalto da SS Viking chegaram e repeliram os soviéticos em um combate noturno intenso. Essas pequenas vitórias foram ofuscadas pelos avanços soviéticos ao norte, onde o 27º Exército ocupou o território deixado pelo destacamento de Corpo B. Enquanto isso, o tenente-general von Bormann concentrou seus blindados perto da borda oeste do Bolsão.
A partir de 1º de fevereiro, o 47º Corpo Panzer lançou esforços repetidos para cruzar o rio Spolka e fechar a brecha. Em Iskrin, a 11ª Divisão Panzer capturou uma ponte vital, mas o desastre aconteceu quando ela desabou sob o peso de um segundo tanque Panther. Engenheiros corriam para reparar a estrutura enquanto os contra-ataques soviéticos aumentavam. A chegada oportuna da 3ª Divisão Panzer reforçou a defesa, segurando o flanco direito contra o 49º Corpo de Fuzileiros e o 29º Corpo de Tanques de Rotmistrov em uma série exaustiva de combates. As forças alemãs cercadas resistiram bravamente, lutando para sobreviver ao ataque soviético e ao rigoroso inverno. O capitão Hans Ulrich Rudel, do famoso ala de bombardeiros de mergulho Immelmann, combateu junto das divisões Panzer. Aumentando a ferocidade aérea na contraofensiva alemã a oeste de Nova Myorhorod, o Stuka de Rudel, equipado com canhão, enfrentou uma formação de IL-2 Sturmovik soviéticos, aviões fortemente blindados apelidados de Gustav de Ferro pelos alemães. Rudel narrou o momento com clareza dramática. É um tiro de longa distância, mas consigo mirar uma das aves desajeitadas e disparo munição antitanque de cada canhão de disparo lento. Gustav vira uma bola de fogo e se desintegra em partículas flamejantes. Rudel evitou os caças soviéticos até a cobertura aérea alemã forçá-los a recuar, mostrando a letal sinergia entre forças aéreas e terrestres. Enquanto isso, o tenente-general von Bormann aguardava ansioso a 24ª Divisão Panzer para reforçar suas linhas frágeis. Ele planejou uma ofensiva de alívio decisiva em coordenação com o 1º Exército Panzer do general Hans Valentin Huber, que estavam ocupados cercando e aniquilando elementos do 1º Exército de Tanques soviético perto de Balabonovo. Atrasado pela operação, Huber ainda não tentara desencercar o grupo Stemmermann, mas os preparativos para a Operação Wander indicavam mudança. A transferência de tropas para a área de concentração a leste sob o comando do 7º Corpo foi exaustiva, pois estradas ruins e pontes frágeis não suportavam os Panthers de 45 toneladas e Tigers de 57 toneladas exigindo reforço e transporte ferroviário. A Operação Wander exigia que o 3º Corpo Panzer do general Hermann Bright avançasse para o norte atravessando o rio Nilo Tikich e virasse para leste em direção ao bolsão cercado perto de Medvin e envolvesse o 6º Exército de Tanques e o 5º Exército de Tanques da Guarda. A ponta de lança de Bright era composta pelas 16ª e 17ª, divisões Panzer pelo 56º, o Batalhão Panzer, pesado pelo Regimento Panzer Pesado, Ad hoc Baek, e pelo 249º, o Batalhão Stug, uma força de 126 tanques e canhões de assalto. Reforços, incluindo 150 tanques e canhões de assalto adicionais da 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte e da 1ª Divisão Panzer, prometiam uma força blindada alemã formidável, algo raro para os padrões de 1944. O ataque iniciou em 4 de fevereiro com as forças de Bright rompendo as linhas da infantaria soviética, posições antitanque e campos minados do 104º Corpo de Fuzileiros ao norte de Novaya Greblia Bagva. Elementos da 16ª, a Divisão Panzer, chegaram a Koshekovka, no rio Niloi Tikich, mas os engenheiros soviéticos já haviam destruído as pontes. A resistência aumentou quando os soviéticos enviaram o 2º e 6º Exércitos de Tanques e o 40º Exército para barrar o avanço alemão. A 34ª Divisão de Infantaria e unidades da Leibstandarte suportaram forte pressão ao defender o flanco oeste em Tinovka.
Apesar da afirmação dramática do tenente-coronel Franz Baek de ter destruído 31 dos 40 tanques soviéticos na batalha por Kochekovka, a 16ª Divisão Panzer acabou sendo forçada a se retirar do assentamento. No flanco leste, o 3º Corpo Panzer obteve maior sucesso. A força combinada da 1ª e 17ª Divisões Panzer, do Regimento Pesado de Baek e da 198ª Divisão de Infantaria, capturou as aldeias de Vinograd e Repki, avançando apesar da feroz resistência soviética. A ofensiva foi custosa, com blindados alemães avançando lentamente contra um inimigo determinado que não cedia à iniciativa. O 47º Corpo Panzer tinha caminho mais curto que o 3º Corpo Panzer de Bright, mas enfrentou desafios igualmente assustadores. Em 4 de fevereiro, as forças de von Bormann, exaustas, reuniram apenas 58 tanques e canhões de assalto operacionais. Essas tropas já estavam sobrecarregadas, enfrentando constantes contra-ataques soviéticos. Para piorar a situação, Hitler, contra as objeções de Manstein, ordenou que a 24ª Divisão Panzer, um reforço essencial que havia acabado de chegar após uma jornada exaustiva, retornasse para apoiar o 6º Exército perto de Nikopol. Isso deixou o corpo de exército de von Bormann seriamente enfraquecido, reduzido a lançar pequenos ataques de contenção para desacelerar o avanço soviético. Os problemas dos alemães só começavam. Com menos soldados e recursos no limite, as tropas de von Bormann agora enfrentariam toda a fúria da máquina de guerra soviética. A dúvida não era mais sobre avançar, mas se conseguiriam sobreviver. O próprio terreno parecia conspirar contra eles. A lama espessa dificultava tanto o movimento que só veículos com esteiras conseguiam tentar avançar em algumas áreas. Os Panther avançavam pela lama em marchas baixas, enquanto os T-34 soviéticos, apesar de suas esteiras largas, também atolavam de vez em quando. O consumo de combustível disparou, pressionando ainda mais as linhas de suprimento já precárias. Soldados feridos que precisavam ser evacuados com urgência muitas vezes não resistiam porque levava tempo demais para transportá-los pela lama. Vários soldados perderam as botas na lama e marcharam descalços, com os pés congelando na neve derretida. O tenente soviético Alexandr M. Fadin, da 22ª Brigada de Tanques, mais tarde se lembrou das condições. Todas as tarefas logísticas tinham de ser feitas com cavalos, já que os veículos com rodas atolavam. Mulheres e adolescentes locais carregavam munição nos ombros, afundando na lama até os joelhos. Os alemães não eram os únicos a sofrer. As forças soviéticas, apesar de implacáveis, também sofriam com o terreno difícil. Era uma batalha não só contra o inimigo, mas também contra o próprio terreno, enquanto os dois lados lutavam com unhas e dentes para ganhar vantagem. Sobre o campo de batalha, a Luftwaffe lutava para manter o esforço alemão. Caças protegiam os aviões de transporte Ju-52 voando baixo, que lançavam barris de combustível no campo de batalha, mas até essa salvação tinha complicações. Vários barris caíam a 200 a 300 jardas dos tanques, obrigando as equipes a arrastá-los na lama com guinchos de aço. Munição e combustível eram prioridade, restando pouca comida para as tripulações dos Panzers e os granadeiros. Diferente das máquinas, os soldados eram obrigados a lutar mesmo com fome. A realidade dos homens de von Bormann era sombria. Suprimentos escassos e ataques soviéticos constantes tornavam a sobrevivência uma luta diária. Mesmo com fome, os alemães seguiram lutando para manter suas posições, enquanto os soviéticos aumentavam o ataque. Novos reforços do 5º e do 7º Exércitos de Guardas juntaram-se à batalha, atacando os alemães cercados de todos os lados. O grupo Stemmermann foi obrigado a abandonar sua frágil posição às margens do rio Dnieper. Entre 6 e 8 de fevereiro, cossacos soviéticos do 5º Corpo de Cavalaria de Guardas e divisões de fuzileiros do 4º Exército de Guardas e 52º Exército tentaram intensamente dividir o bolsão alemão em dois. Na vila de Valiarva, os combates atingiram um ponto crítico. Tropas alemãs da 72ª Divisão de Infantaria envolveram-se em combates brutais de casa em casa, lutando entre isbas em chamas, cabanas de madeira. Com apoio de blindados da divisão SS Wiking, frustraram as tentativas soviéticas de cortar a estrada vital entre Korsun e Dashukivka. A batalha em Valiarva resumiu o conflito maior. Os alemães, em desvantagem numérica e de armamento, lutavam por cada centímetro de terreno, cientes de que um avanço poderia ser fatal. Eles mantinham a linha, mas a tempestade ainda não acabou. A cada hora, o cerco ao grupo Stemmermann apertava mais.
Os soviéticos avançavam determinados a esmagar o bolsão de vez. Os alemães resistiriam o bastante para um milagre ou a batalha seria um desastre? À medida que o cerco se fechava ao redor do grupo Stemmermann, os esforços de guerra psicológica soviéticos foram intensificados. Um enviado soviético chegou sob uma bandeira branca à linha de frente do 258, o regimento destacamento de Corpo B, oferecendo termos de rendição. Os alemães, pouco impressionados, ofereceram ao enviado um copo de conhaque francês, asseguraram que considerariam a proposta e o mandaram de volta. Enquanto isso, os soviéticos usaram uma tática mais insidiosa. Membros do Comitê Nacional pela Alemanha Livre, vestidos como oficiais alemães, infiltraram-se no bolsão. Esse comitê, formado por comunistas alemães exilados e prisioneiros de guerra que haviam mudado de lado, buscava minar o moral. O general Walter von Seydlitz, vice-presidente do comitê, transmitiu promessas de comida, segurança e abrigo para as tropas cercadas, e milhões de panfletos repetiam a mesma mensagem. Os soviéticos se enganaram ao pensar que isso quebraria o grupo Stemmermann. As forças alemãs cercadas já haviam suportado demais para serem influenciadas por promessas de uma rendição fácil. Eles se mantiveram firmes, rejeitando todas as ofertas e se prepararam para continuar lutando. As tentativas de dividir o bolsão pela força também falharam. Stemmermann executou uma retirada habilidosa da seção sudeste, consolidando suas forças. Em 10 de fevereiro, o bolsão havia encolhido para um triângulo apertado, com Mariinsky no topo, Steblev na base oeste e Korsun na base leste. Apesar do intenso fogo de artilharia sobre o aeródromo de Korsun, o 8º Corpo Aéreo seguiu levando suprimentos ao bolsão sob a escuridão. Enquanto isso, o 3º Corpo Panzer, atrasado pela lama e resistência soviética, desistiu da varredura ao nordeste e seguiu diretamente rumo ao grupo Stemmermann. No entanto, o caminho deles foi novamente bloqueado pelo formidável rio Gniloy-Tikish. O grupo de combate, Kampfgruppe, Barker, Grupo de Combate Frank da 1ª Divisão Panzer e a 16ª Divisão Panzer trabalharam juntos para garantir cabeças de ponte de infantaria e tanques em Buchanka e Frankovka. Em Frankovka, um dos tanques Panther de Baek foi o primeiro a cruzar uma ponte capturada, rendendo à tripulação 8 dias de licença. Uma mensagem de rádio triunfante foi enviada a Stemmermann. Estamos chegando. Cabeça de ponte em Frankovka às 11 horas. A esperança surgiu no bolsão cercado com os reforços a caminho, mas as batalhas mais difíceis ainda viriam, e os alemães precisariam de toda a sua determinação para escapar. Na manhã de 13 de fevereiro, Baker, apoiado por elementos da 16ª Divisão Panzer, começou a avançar atravessando o rio em direção a Dashukivka. O avanço foi imediatamente recebido com resistência. 2 T-34 soviéticos foram avistados, movendo-se para uma pequena depressão. Sentindo uma armadilha, Baker pediu apoio aéreo. Tanques alemães lançaram sinalizadores brancos para guiar os Stuka, que atacaram rapidamente os T-34S escondidos. A emboscada foi forçada a se expor, e os tanques Tiger de Baker, com seus canhões de 88 mm, atacaram a impressionantes 2.000 jardas. Os soviéticos retaliaram enviando ondas de T-34S para flanquear os Tigers, mas esses dois foram recebidos com fogo devastador do batalhão de Panthers de Baker e dos Panthers da 16ª Divisão Panzer. Os Stukas obliteraram as posições antitanque soviéticas, abrindo caminho para um rompimento alemão. Quando a poeira baixou, os alemães afirmaram ter destruído 70 tanques soviéticos e 40 canhões antitanque ao custo de 5 Tigers e 4 Panthers. Dashukivka, Chasnovka e Kijinsi caíram diante das forças alemãs em avanço. O marechal de campo Manstein, impressionado com o feito, enviou uma mensagem de incentivo ao 3º Corpo Panzer. Bravo! Apesar da lama e dos russos, já foi feito muito. Agora é dar o último passo, dentes cerrados e avante. Os alemães abriram caminho com dificuldade para mais perto do grupo Stemmermann, mas não era hora de comemorar. O avanço para socorrer as tropas cercadas se aproximava, e cada soldado sabia que precisaria se esforçar ao máximo para ter sucesso. O destino de dezenas de milhares de homens estava em jogo. Com o tempo passando e os soviéticos decididos a destruir o bolsão, a força de socorro alemã chegaria a tempo. O grupo Stemmermann seria eliminado antes da chegada de ajuda. O grupo do tenente-coronel Heinz W. Frank conseguiu um avanço importante ao tomar a vila fortemente defendida de Lysianka, mais a leste, ao longo do rio Gniloy-Tikish. Com o apoio dos bombardeiros Stuka, Panthers e granadeiros de Frank, estabeleceram uma cabeça de ponte sobre um val ao norte.
No entanto, grande parte da primeira divisão Panzer de Frank permaneceu atolada na lama ao sul de Lisianka, incapaz de se juntar à luta. Ao norte, Liebstadendachter, junto com o restante da 16ª, a divisão Panzer, e toda a 17ª, a divisão Panzer, defendiam o flanco norte do 3º Corpo Panzer. Simultaneamente, a 198ª e a 34ª Divisões de Infantaria travaram combates intensos contra o 40º Exército Soviético perto de Vinograd e Ternovka. As forças alemãs estavam dispersas demais em várias frentes, lutando não apenas contra a resistência soviética implacável, mas também contra o terreno implacável. Cada pequeno avanço tinha um custo tremendo, tanto para os homens quanto para as máquinas. Von Bormann, tentando aliviar a pressão sobre o 3º Corpo Panzer, lançou novos ataques. Granadeiros se agarraram aos tanques da 11ª Divisão Panzer enquanto atravessavam o rio Spolka em Yerky. Ao norte da cidade, granadas de morteiro soviéticas caíam como chuva, forçando a infantaria a se abrigar. Canhões antitanques soviéticos abriram fogo, mas os Panthers logo os silenciaram sem perdas. Porém, o desgaste alemão já era evidente. Em 13 de fevereiro, só 3 dos 20 Panthers funcionavam por falta grave de combustível. A cabeça de ponte de Iskrenoia teve que ser abandonada, e os esforços da 13ª Divisão Panzer para forçar outra travessia em Yokiivka foram frustrados pelas defesas soviéticas obstinadas. Com menos combustível e resistência soviética crescente, os alemães lutavam cada vez mais pressionados, testando sua determinação diariamente. Os soldados também estavam se debilitando. Muitos sucumbiram à febre de Volhynia, doença semelhante à febre tifoide, que também atingiu o major-general Gustav von Witzheim, que precisou de injeções para seguir no comando da 11ª Divisão Panzer. Meias e botas gastas, congelamento, pé de trincheira e piolhos aumentavam o sofrimento de uma tropa já tão castigada. Mesmo os homens mais resistentes têm limites, e as dificuldades de doenças, exaustão e o inverno rigoroso afetaram duramente as fileiras alemãs. Mesmo assim, continuaram lutando. Em 11 de fevereiro, SS Weichin capturou a vila de Schenderivka, estabelecendo-a como a principal base para a esperada ruptura do cerco. Para reduzir a distância até o 3º Corpo Panzer, Stemmermann ordenou uma ofensiva ao sudoeste. O 105º, o regimento do major Robert Kaisner, vestido com capas brancas de neve, lançou um ataque surpresa contra a primeira linha defensiva soviética, superando-a com rapidez e eficiência. Por volta da meia-noite, Kaisner acionou um canhão antiaéreo autopropulsado de 20 mm para atacar um comboio soviético de combustível perto de Novobudá. Caminhões explodiram em bolas de fogo, iluminando o céu à noite. Com o Novo Buda assegurada, a 72ª Divisão de Infantaria, apoiada pela SS Weichin e SS Wallonien, capturou as vilas próximas de Komarivka e Kilki. A cada avanço, o cerco ao bolsão apertava. Stalin, alarmado pelos alemães, entregou a Konev o comando das forças na região. Para o grupo Stemmermann, nunca houve tanto em jogo. Com a aproximação dos alemães ao 3º Corpo Panzer, tiveram que abandonar as posições orientais. Em 13 de fevereiro, os soviéticos ocuparam o campo de aviação de Korsun, onde o solo estava tão lamacento que os aviões mal decolavam. A última esperança de reabastecimento acabou, restando apenas unir-se ao 3º Corpo Panzer. O general Bright foi a Lisianka em um Fieseler Storch para avaliar a situação e viu o grupo de Frank parado por um riacho de margens íngremes que bloqueava o acesso a Oktyaba. Na luz tênue do crepúsculo, o Panther do sargento Hans Strippel avistou 2 T-34 camuflados guardando uma ponte de 40 toneladas. Strippel agiu decisivamente, destruindo os 2 tanques e permitindo que os alemães tomassem a ponte. Essa vitória motivou Bright a mudar o foco do resgate. O terreno a leste de Kijinsi era inadequado para tanques, então Bright mandou o grupo de combate de Frank liderar. Com o tempo acabando e as forças soviéticas se aproximando, a fuga entrava em sua fase mais crítica. Os alemães chegariam à segurança ou os soviéticos dariam o golpe final. Para enfrentar o 3º Corpo Panzer, os soviéticos colocaram o 18º Corpo de Tanques em Djurzinci, enquanto 2 brigadas do 20º Corpo de Tanques avançavam para Lisianka. Ao norte de Kijinsi, os 6 Panthers restantes de Baker destruíram 8 T-34, mas perderam 3. Avançando ao sul de Kijinsi, os 6 Tigers de Baker destruíram mais 11 tanques soviéticos, mas alguns foram atingidos e imobilizados. Reforços chegaram de Lyubshin, mas eram lamentavelmente escassos. Granadeiros se amontoaram a bordo de um único Stug, PZK-4,
Panther e Tiger. Com poucas forças, as chances de alcançar o grupo Stemmermann pareciam cada vez mais remotas. Os alemães lutavam em enorme desvantagem e cada confronto enfraquecia ainda mais suas forças já frágeis. Apesar das crescentes perdas, seguiram avançando, sustentados pela esperança de alcançar as tropas cercadas. Em 16 de fevereiro, batalhas de tanques ocorreram entre Zodzince e Oktyabre. A artilharia alemã bombardeou as posições da infantaria soviética, permitindo que Strippel e seus 7 Panthers destruíssem 27 T-34 ao custo de apenas um Panther. Stukas do Geschwader Immelmann atacaram posições antitanque soviéticas ocultos na orla de uma floresta, lançando fumaça no céu com suas bombas. Enquanto os soviéticos sobreviventes corriam para os canhões, os tanques Tiger de Baker os aniquilaram. Ao anoitecer, Baker e Frank formaram uma linha defensiva a oeste de Jorgency e da colina 239, mantendo sua posição. Para os homens do grupo Stemmermann, o som dos canhões no oeste gerou uma dúvida angustiante. Quando chegariam as forças de socorro? Hitler, ainda acreditando na fortaleza no Dnieper, recusou-se a autorizar o rompimento do cerco. Em 16 de fevereiro, Manstein desobedeceu Hitler e enviou uma mensagem simples por rádio a Stemmermann. Sem a liberdade, objetivo Lisianka, 23 horas, Stemmermann, percebendo que não havia outra opção, respondeu: "Não temos outra chance. É agora ou nunca." General Verla mandou Lieb liderar o rompimento do cerco enquanto Stemmermann permanecia com a retaguarda. A notícia do rompimento do cerco animou os soldados exaustos e enlameados. Depois de semanas de espera, finalmente podiam lutar para abrir caminho até a liberdade. Para esses homens, a esperança renasceu. O rompimento do cerco oferecia uma chance de escapar das condições infernais que eles haviam suportado, mas o preço seria alto e nem todos sairiam vivos. Quando a escuridão caiu entre os dias 16 e 17 de fevereiro, o rompimento do cerco começou. Biplanos soviéticos. U-2 metralharam Shenderivka, e os incêndios da vila em chamas iluminavam o céu, servindo de referência para a artilharia soviética. Projéteis atingiam as tropas alemãs reunidas, tornando a área um inferno aterrorizante. No quartel-general, o corpo decapitado de um oficial do Estado-Maior jazia junto à porta, lembrando o que estava em jogo. Soldados, conscientes das probabilidades desfavoráveis, trocaram mensagens emocionadas e se prepararam para o pior. Documentos foram queimados e veículos incapazes de atravessar o terreno destruídos. A decisão mais difícil foi sobre os feridos. 1.450 soldados gravemente feridos, junto com a equipe médica voluntária, tiveram que ser deixados para trás no hospital provisório em Shenderivka. O restante, carregado em carroças e trenós, se juntaria à coluna. Stemmermann emitiu uma ordem final. Violações do direito internacional não devem ocorrer em hipótese alguma, ou então é de se esperar crueldade do inimigo contra os feridos. Essa não era uma retirada comum. Era um êxodo através do fogo e do sangue. Cada passo adiante custava vidas deixadas para trás, os feridos confiados a uma misericórdia que talvez nunca chegasse. A saída era por Shenderivka, mas o desastre ocorreu quando a ponte caiu sob o peso de um tanque. Engenheiros tentaram consertar, mas criaram um gargalo que virou zona de massacre sob fogo soviético. A artilharia de foguetes soviética, chamada órgãos de Stalin, lançou uma torrente de fogo sobre a cena caótica. Caminhões de gasolina explodiram em incêndios devastadores. O Major Leon de Grelle, da SS Wallonien, mais tarde descreveu o caos. Os órgãos de Stalin estavam inundando essa enxurrada de todo tipo de veículo com foguetes. Caminhões de gasolina queimavam. Cavalos abatidos na neve soltavam estertores entre convulsões assustadoras. Perto deles, soldados atingidos por metralhadora tossiam, deitados de bruços ou costas. Alguns ainda tentavam rastejar. A fuga ocorria, mas a um custo terrível. Artilharia e metralhadoras soviéticas fizeram da rota de escape um cenário de carnificina. Os alemães sabiam que precisavam agir rápido ou seriam consumidos pelo caos. Os remanescentes do grupo Stemmermann conseguiriam alcançar o terceiro corpo Panzer ou seriam aniquilados na fuga. O desfecho dessa luta desesperada estava para acontecer. Agora, apenas 6 a 8 quilômetros separavam as pontas de lança de Bright do grupo Stemmermann. O regimento de Keisner, carregado de munição e suprimentos, abriu caminho para a 72ª Divisão de Infantaria, ao partir de Kielce, às 23h em 16 de fevereiro. A noite era escura, sem lua, e ventos congelantes varriam os vales nevados e colinas geladas.
O silêncio era essencial. Fogueiras, fumar e conversar eram proibidos para evitar a detecção. Os homens de Kirchner, mais uma vez, obtiveram o fator surpresa, eliminando a primeira linha defensiva soviética com um combate corpo a corpo brutal. Com facas, pás de trincheira e coronhas de fuzil, silenciaram os soldados soviéticos antes que pudessem reagir. Durante o avanço, equipes de reconhecimento avistaram tanques T-34 guardando a estrada ao sul de Dzerzhinsky. Aproveitando o terreno, o regimento passou pela blindados soviéticos sem ser detectado e chegou ao segundo cinturão defensivo. Tropas soviéticas nas trincheiras foram surpreendidas e muitos morreram antes de reagir. Alguns tiros foram disparados, alertando os tanques soviéticos, que ligaram seus holofotes e expuseram os batalhões seguintes da 72ª Divisão de Infantaria. Os homens de Kirchner escaparam na escuridão, seus corações disparando quando encontraram mais tanques à frente. O alívio virou alegria ao verem as cruzes alemãs nos veículos. Haviam alcançado o terceiro corpo Panzer. Para o regimento de Kirchner, a salvação estava finalmente próxima. Contra todas as probabilidades, romperam as defesas soviéticas e se uniram às forças de resgate, mas para a maioria do grupo Stemmermann, o pesadelo continuava. Nos flancos norte e sul da fuga, o destacamento de Corpo B e SS Weitchen repetiram os esforços da 72ª. Os batalhões da dianteira surpreenderam os soviéticos e escaparam pela barreira de tanques. No entanto, a maior parte do grupo Stemmermann, sem armas antitanque adequadas, foi direcionada para o sul, em direção à estrada Dzerzhinsky-Pochepinsky. Aqui, a artilharia soviética, morteiros, canhões antitanque e metralhadoras desencadearam uma barragem feroz sobre as colunas alemãs expostas. A escuridão e as tempestades de neve dificultaram a mira soviética, mas o caos desfez a coesão das unidades alemãs, deixando os soldados dispersos e vulneráveis na retirada. A retaguarda enfrentou a tarefa mais difícil, lutando contra uma força soviética alerta sem o benefício da escuridão. A 88ª Divisão de Infantaria manteve sua posição no canto norte do Bolsão até às 5h15 da manhã. Enquanto a 57ª Divisão de Infantaria abandonou Komarivka 1 hora depois. Nesse horário, o general Leib, à frente da última coluna de infantaria que deixou Kielce, cavalgou para o oeste sob tempestade. Montado em seu cavalo castrado e com seu alto gorro de pele branco, Leib se destacava ao liderar seus homens na nevasca. Em Novo Buda, os pelotões de Valum se retiraram um a um, sendo que o último resistiu até às 10 da manhã. Enquanto isso, na extremidade leste de Shenderivka, os últimos tanques do grupo Stemmermann lutaram até a morte contra os T-34 soviéticos e os formidáveis tanques Joseph Stalin II. O Major Leon de Grelle, comandante dos Valões, descreveu a cena. Eles araram a neve com suas esteiras enquanto partiam pelo emaranhado do exército em retirada. Nenhum voltou. Stemmermann morreu perto de Potopinsky quando seu semi-lagarta foi atingido por um projétil antitanque. O rompimento teve um custo horrível. Para muitos, não houve escapatória, apenas morte ou captura. O sacrifício de Stemmermann e da retaguarda garantiu tempo para outros se salvarem, mas o sofrimento continuou. Os alemães em retirada usaram táticas de terra arrasada e inflamaram o ódio dos soviéticos. Tanquistas soviéticos se vingaram dos soldados alemães feridos, esmagando-os e suas carroças sob os tanques. Soldados soviéticos relataram encontrar alemães feridos com tiros na nuca. Suas ambulâncias foram incendiadas com os mortos dentro. Essas ações brutais foram vistas por alguns como resposta aos horrores causados pelos alemães em retirada. No caos surgiram momentos de heroísmo. A oeste de Potopinsky, o cabo Fritz Hamann e seu sargento do batalhão de caça-tanques 389 rastejaram até uma linha de tanques soviéticos. O inimigo, ocupado em atirar ladeira abaixo nas colunas alemãs, não percebeu os dois homens armados com 3 Panzerfausts cada um. Um por um, Hamann e seu companheiro destruíram 5 T-34 e as explosões de fogo e fumaça encobriram sua fuga. Os tanques restantes fugiram, abrindo caminho até o bosque de faias ao sudoeste de Potopinsky. Mesmo diante de grandes adversidades, houve atos de coragem e determinação. A coragem de Hamann foi um triunfo pequeno, mas vital, em uma retirada sombria e desesperada. Enquanto os remanescentes do grupo Stemmermann avançavam para o oeste, restava a dúvida: quantos sobreviveriam para relatar essa fuga brutal? O desfecho desse sofrimento estava por vir. Apesar das metralhadoras soviéticas, os bosques perto do rio Niloy Tikich eram um alívio crucial para os alemães.
O terreno protegia dos tanques soviéticos e permitia aos alemães tentar romper até Lisianka. Entre os que conseguiram estavam o Major Leon de Grelle e suas tropas valonas. Após resistirem ao fogo de tanques e ataques da cavalaria cosaca, os valões adotaram posições defensivas nos bosques ao sul da colina 239. Milhares de retardatários, incluindo civis ucranianos que queriam fugir das represálias soviéticas, logo se juntaram a eles. Em 18 de fevereiro, os 632 valões sobreviventes finalmente alcançaram um posto avançado da 1ª Divisão Panzer. Para os valões e outros que alcançaram a segurança, o sofrimento continuava, mas sua fuga trouxe esperança em meio ao caos. Para inúmeros outros, no entanto, o perigo da fuga continuava. A maioria dos alemães, incluindo os caça-tanques de Harman, contornou a floresta e se encontrou às margens geladas do Gniloi Tikich. A 72ª Divisão de Infantaria chegou primeiro ao rio. Apesar de só ter 20 a 30 metros de largura, a água era rápida, chegava a 10 metros de profundidade e tinha margens íngremes e perigosas. Ao amanhecer, um tanque soviético bombardeou veículos de suprimentos alemães e depois ficou preso em uma ravina. Durante todo o dia e noite adentro, unidades misturadas do destacamento de Corpo B e da SS Weichin chegaram à margem do rio, apenas para descobrir que era quase impossível atravessá-lo. Tentativas improvisadas de construir uma ponte usando punges, arbustos e pequenas árvores falharam, pois a correnteza as levava embora. A artilharia soviética aumentou o sofrimento, bombardeando as massas de soldados aglomerados na margem leste. Com o caos crescendo, mais T-34 soviéticos se aproximavam roncando. Soldados desesperados tentaram atravessar o rio gelado a nado, mas, exaustos e expostos, centenas foram arrastados pelas águas turbulentas. O general Leib forçou seu cavalo a atravessar a correnteza gelada. Ele sobreviveu e chegou à outra margem, mas o cavalo exausto se afogou. À beira do rio, o caos virou tragédia. Para muitos, as águas geladas e rápidas do Gniloi Tikich foram o obstáculo final que não conseguiram superar. Aqueles que sobreviveram o fizeram por pura determinação e um golpe de sorte. O cabo Fritz Hamann tentou atravessar por um trecho do rio com gelo até quase o meio. Ao rastejar de barriga, o gelo quebrou e ele caiu na água gelada. Agarrou blocos de gelo e foi levado rio abaixo por meia hora até segurar a coronha de uma carabina estendida por um camarada na outra margem. Atrás dele, seu sargento acabou sucumbindo à correnteza, sendo arrastado pela torrente gelada. A 57ª e 88ª divisões de infantaria foram as últimas a alcançar o rio. Entre elas, mulheres ucranianas que trabalharam como auxiliares dos alemães temiam cair nas mãos soviéticas. Na manhã de 18 de fevereiro, passarelas finalmente haviam sido construídas, permitindo que muitos, incluindo 600 feridos transportados em macas, atravessassem para um local seguro. Quem atravessou o rio não teve tempo para descansar. Molhados, congelando e enfraquecidos, os sobreviventes seguiram para Lisianka sob fogo esporádico soviético da margem oposta. Cambaleando, os sobreviventes chegaram a Lisianka, onde o posto de primeiros socorros, uma grande fábrica, já estava lotado. Milhares de soldados feridos jaziam em condições terríveis. O ar era tomado pelo fedor de infecção e decomposição, com ataduras descartadas e cheias de piolhos pelo chão. A equipe médica envolvia as botas com ataduras embebidas em Lysol para afastar piolhos. Os horrores vividos na fuga deixaram os sobreviventes fisicamente destruídos e emocionalmente arrasados. Para muitos, o pesadelo ainda não havia acabado. Embora tivessem escapado do cerco soviético, seus corpos e mentes carregavam as cicatrizes dessa campanha brutal, deixando-os incapazes de combater por meses. A fuga foi uma vitória agridoce. Milhares morreram, incontáveis ficaram feridos, e o custo da sobrevivência foi altíssimo. Para os que conseguiram sair, a jornada tornou-se prova do espírito humano indomável diante de adversidades impossíveis. Na noite de 18 para 19 de fevereiro, a coragem do tenente Alexander Fadin em Dashakivka lhe garantiu indicação à Estrela de Ouro de Herói da União Soviética. No comando de um único T-34, Fadin devastou as forças alemãs ao eliminar metralhadoras, destruir um cais, um lançador de foguetes e permitir que a infantaria soviética retomasse a vila. De trás de uma cabana na extremidade norte da vila, o T-34 de Fadin causou ainda mais destruição, incendiando uma coluna de veículos alemães. Eliminou um grupo de oficiais que o observavam com binóculos e destruiu 2 tanques Mark IV que tentavam flanqueá-lo. Seus feitos não pararam aí.
Fadin ainda derrubou um avião de reconhecimento alemão e atirou na infantaria inimiga que contra-atacava com a metralhadora e munição de fragmentação do seu tanque. O auge de sua ousadia veio quando ele destruiu um tanque Tiger a apenas 150 jardas de distância. As chamas lentamente engoliram o Tiger, lembrou Fadin. Um dos tripulantes estava pendurado morto na torre, mas a sorte de Fadin acabou. Seu T-34 recebeu 2 tiros diretos de um canhão de assalto, matando seu municiador e destruindo a torre. Ao pular para fora, o tanque foi atingido novamente. Fadin, atordoado, mas vivo, viu seu motorista preso na escotilha destruída. Sob intenso fogo inimigo, ele voltou, resgatou o ferido e o levou nos ombros para um local seguro. Para os alemães, a provação estava chegando ao seu desfecho final e sombrio. Em 19 de fevereiro, o 3º Corpo Panzer deixou Lisianka. Dos 59 mil homens cercados no início da batalha, 28 mil soldados e 1.000 heróis escaparam ilesos. 11 mil feridos haviam sido evacuados por via aérea anteriormente ou carregados durante a fuga. Ainda assim, o custo foi enorme. 19 mil alemães foram mortos ou capturados, junto com a perda de 313 canhões e obuses e 50 tanques. No campo de batalha, o 1º Exército Panzer e o 8º Exército tiveram outras 10 mil baixas, principalmente feridos, e perderam 240 tanques e canhões de assalto. Notavelmente, apenas 1/3 desses veículos foi destruído em combate. O restante quebrou e não pôde ser recuperado. Os alemães escaparam da aniquilação, mas a vitória teve um custo catastrófico. Korsun foi mais um prego no caixão da campanha deles na frente oriental. Por décadas, as perdas soviéticas na Batalha de Korsun foram mantidas em segredo. Após a queda da União Soviética, arquivos revelaram o alto preço dessa vitória. A primeira e a segunda frente ucraniana sofreram 80 mil baixas com 24 mil mortos ou desaparecidos. As perdas de tanques e canhões de assalto foram ainda mais impressionantes. 850 veículos foram destruídos durante os combates. Apesar dessas perdas massivas, Moscou celebrou a vitória com orgulho. Em 18 de fevereiro, 224 canhões deram uma salva de 20 tiros para marcar o aniquilamento do bolsão de Korsun. A propaganda soviética exagerou, dobrando o número real de baixas alemãs e inflando as perdas de tanques em 200%. Por seu papel na vitória, Stalin promoveu Konev a marechal da União Soviética. Para a liderança soviética, a vitória em Korsun foi mais um passo rumo à vitória total sobre a Alemanha. As ofensivas implacáveis do Exército Vermelho tiveram um preço terrível que os assombraria até o fim da guerra. Apesar das divisões Panzer fecharem a lacuna entre o 8º Exército Alemão e o 1º Exército Panzer, o dano já estava feito. As divisões do grupo Stemmermann foram destruídas, exigindo ampla reconstrução e reequipamento. Enquanto isso, os soviéticos romperam o controle alemão do Dnieper e empurraram os inimigos para o oeste. Korsun foi um lembrete brutal o custo da guerra para ambos. Os alemães estavam na defensiva, e enquanto os soviéticos comemoravam, seus sacrifícios só cresciam. Nos anos seguintes, o Exército Vermelho manteve a estratégia de alto custo. Antes de fincarem sua bandeira nas ruínas de Berlim, outros 9 milhões de soldados soviéticos seriam mortos, feridos ou capturados. A Batalha de Korsun-Shevchenkovsky foi um vislumbre da dura realidade da guerra total, onde a resistência e o sacrifício humanos foram levados ao limite. Foi uma batalha de sobrevivência, de determinação implacável e, para muitos, uma luta que custou a própria vida. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você assistir até o fim. Seu apoio significa muito para mim. Um grande abraço aos meus incríveis apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, os links do meu Patreon e Instagram estão abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.